fala Lucas Pagel, estou aqui fazendo um vídeo para a Igreja do Evangelho Quadrangular Colina 20 Taquari e eu vou fazer um vídeo sobre o projeto das parábolas. Bom, a parábola que eu vou fazer é a do semeador, Mateus 13, 1 ao 23. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou e toda a multidão estava de pé na praia e falou-lhe de muitas coisas por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu a pé do caminho, e vieram as aves e comeram-no. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra entrou entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-no. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se deles, os discípulos disseram: Por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo, disse-lhes: Porque lhes vos é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não é lhes dado. Porque aquele que tem, se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedem, e não ouviram. E ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai-vos, pois a parábola do semeador, ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, e logo recebe a alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução da riqueza o sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e produz um a 100, outra a 60 e outra a 30. Bom, eu vou explicar um pouco o que eu entendi sobre cada semente, começando pela primeira, que caiu ao pé do caminho. Uma parte de semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. Jesus explica a seus discípulos: Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vê o maligno arrebato que foi semeado no seu coração. Bom, então Jesus explica que a semente é a palavra de Deus e o semeador é quem semeia essa palavra. Algumas pessoas não entendem a palavra do Senhor, são como a semente que cai no solo duro do caminho. Assim como os pássaros comeram a semente, o maligno vem e arrebata a palavra de Deus que foi semeada no seu coração. Um pouco sobre a segunda semente, que é a semente que caiu no solo pedregoso. Aqui Jesus fala: E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu porque não tinha terra funda. Ele explica a seus discípulos: O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Bom, a que cai no solo pedregoso representa as pessoas que ouvem a palavra e aceitam com alegria. O problema é que a raiz não cresce, assim sua fé não está firme em Jesus. Logo quando eles enfrentam a primeira angústia ou perseguição por causa da palavra, se ofendem e abandonam a palavra de Deus. Vou falar sobre a segunda semente, que é um solo espinhoso. Jesus fala: E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Jesus fala a seus discípulos: O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. A semente que é sufocada pelos espinhos é como as pessoas que ouvem a palavra e dão importância às riquezas e outras preocupações da vida. Ao invés de se preocuparem em dedicarem a Jesus, correm atrás de coisas terrenas e a mensagem de Cristo não produz frutos em sua vida. Agora eu vou falar sobre a última semente que cai em solo fértil. Jesus fala: E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Ele fala aos seus discípulos:
Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Algumas pessoas são como a semente que cai em solo fértil. Ouvem a palavra, entendem e têm uma vida cheia de frutos. Os resultados da sua vida são como uma boa colheita e revelam o poder transformador de Deus. Agora fica para você refletir se você é a primeira semente que cai no pé do caminho, a que cai no solo pedregoso, no espinhoso, ou se você é um solo fértil, que compreende e entende a palavra do Senhor e tem muitos frutos em sua vida.